pessoal, espero que estejam todos bem e hoje o vídeo vamos falar de um produto diferente da Embarcadero, né? Normalmente a gente está acostumado a fazer vídeos de apresentação de ideia de desenvolvimento e hoje a gente vai falar de um cara chamado Interbase. Meu nome é Thiago Santos, trabalho aqui na Embarcadero, sou agente de negócios e eu vou fazer essa apresentação desse produto hoje para vocês. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o Interbase, a Embarcadero, além, né, de ser famosa aí por ser detentora aqui no Brasil dos produtos de IDE de desenvolvimento, que é um produto que você compra para criar novos softwares, a Embarcadero também tem outros produtos, tá? Então, nós temos aí a IDE de Delphi, de C++, do RadStudio, que é a suíte, contém dos dois, e também nós temos produtos de multisserviços, como o RadServer, e também temos o Interbase, tá? Ele é muito importante para quem está começando na área de programação, na área de banco de dados, né? Onde a sua aplicação, qualquer aplicação hoje, ela precisa, né, estar integrada com um banco de dados. Então, no link oficial da Embarcadero você encontra este produto como as ideias de desenvolvimento ou exemplos de edições do RAD Server, tá? Então vamos começar aqui falando o que é Interbase, por que usar Interbase, edições do Interbase, requerimentos técnicos, comparação aí do Interbase com Firebird e a documentação e referências, tá? Então, iniciando, o que é o Interbase? O Interbase é um banco de dados SQL ultra rápido, escalável e incorporável, com segurança de dados de primeira linha, recuperação instantânea de desastres e tecnologia exclusiva de sincronização de alterações, tá? Então, o Interbase nada mais é que ele é um banco de dados, tá? Ultra rápido aí, que ele é feito para empresas. Então, ele tem o próprio controle aí de desastres, né, e tecnologias, que é um fator primordial quando a gente fala de banco de dados dentro de uma empresa. O Interbase também disponibiliza edições para dispositivos móveis, desktop e servidores. E um dos melhores bancos de dados com o melhor custo-benefício, suporte a várias plataformas e é feito para a sua empresa. Tá? Então, dependendo do seu tipo de aplicação, dependendo de como a sua empresa trabalha com banco de dados e fornece o acesso ao banco de dados, o Interbase pode ser uma ótima opção aí, visando um uso bem simples e bem rápido e com seu custo-benefício comparado aos outros do mercado. E por que você deve utilizar o Interbase, né? Então, aqui tem alguns motivos que a gente pode associar o Interbase aí, tá? Então, de início a gente fala que ela foi vencedora aí de um prêmio, Total Telcos, pelo uso mais inovador de dados, tá? Outro benefício do Interbase é o baixo custo, comparado a outros bancos do mercado, né? De outros bancos de dados do mercado, como MS SQL, como Oracle, né? Então, é uma ótima opção para sua empresa. Ele é seguro, então você está falando aí de suporte a criptografia, multiplataforma e seus backups, tá? Então, na área de segurança ele se destaca também. Ele foi um dos primeiros bancos de dados relacionais de nível empresarial. Então, só para vocês terem a noção de quanto tempo esse produto tem no mercado, vamos dizer assim que a segurança, né, que hoje os clientes que utilizam o Interbase têm com o produto e a longo prazo. Primeiro, SGBD, a implementar o controle de simultaneidade multiversão, que é o que a gente chama de MVCC. E leve, né? Instalação rápida, restaurações rápidas, dados mais rápidos. Então, ele comparado a outros bancos de dados, a instalação dele é muito simples, muito fácil e muito rápida. Entrando um pouquinho aqui sobre as edições do Interbase, então, como dito anteriormente, né, a gente tem edições aí do produto Interbase. O Interbase ele está destacado no site oficial com a data de 2020, mas isso não quer dizer que ele não venha recebendo atualizações, tá? Então, esse daí é a última versão que foi lançada e está sendo disponibilizado para Embarcadero, mas sempre quando tem um novo update,
clientes que têm manutenção ativa têm acesso a essas melhorias, essas correções, essas implementações no seu banco de dados. Então a gente começa aqui pela edição Developer Edition, tá? Então aqui embaixo nós temos destacado aqui que ela é distribuída, né? Ela é utilizada aí por pessoas que trabalham com desenvolvimento para conhecer o produto. Então ela tem limitações ali que é só mesmo para você conhecer o produto, você criar uma aplicação utilizando um banco de dados Interbase, e aí você pode futuramente trocar, né, essa edição Developer por uma edição aí de acordo com a sua aplicação. Nós temos aqui dois caras chamados IBLite e B2Go, que nada mais são do que bancos embedded, né? Bancos embarcados. Então, assim, aonde sua aplicação estiver, você pode adicionar o banco para ir junto com a sua aplicação. O IBLite ele é um banco embutido gratuito, porém ele tem limitações de tamanho, se eu não me engano são 100 MBs, e ele não possui criptografia, né? Então ele é utilizado casado aqui com quem usa o Developer Edition, até para conhecer o produto. Para você criar uma aplicação, para você conhecer um banco embutido, para você fazer a parte de teste, o IBLite te ajuda, tá? Mas aí se a gente estiver falando no ambiente empresarial, para o seu cliente final com toda a segurança de criptografia de dados, sem tamanho, né? Então o IBLite ele tem um tamanho limitado de banco de dados no seu dispositivo, e o IB2Go não tem essa limitação. Então, de acordo com aonde está sendo armazenado esse banco embutido, esse banco vai crescendo de acordo com o hardware que tem nele. Se você tem um celular que tem bastante espaço interno, então você pode se utilizar dele para crescer seu banco de dados. Se você tiver uma aplicação num computador que tem pouco espaço, então ele vai estar limitado ali ao espaço do seu hardware, tá? Então ele não tem limitação de tamanho. Depois nós temos a edição Desktop Edition, tá? Aqui eu coloquei como application porque esse banco de dados ele é destinado para quem cria uma aplicação na sua máquina, né? Num desktop ou num local, e você precisa gerenciar esse banco, e aí você fica limitado apenas àquela máquina. Então toda a sua aplicação ali que for depender de um acesso a um banco de dados Interbase, numa aplicação Desktop Edition, ele vai conseguir utilizar ali de recursos do banco no seu próprio desktop, tá? E no Server Edition, como o nome já diz, né? Então você aí cria já um ambiente empresarial com base em acessos ao seu Interbase. Então, dependendo da quantidade de usuários que vão acessar o seu banco de dados, você pode disponibilizar de acordo com a quantidade de licenças, tá? Então, quando você compra uma licença de Interbase Server, você recebe ali packs de quantidade de conexões. Então você pode comprar para 10, para 20, para 50. Outra característica é que você deve, né, adquirir um Server Edition de acordo com os cores que você tem no seu servidor. Então na parte de hardware, na parte de estrutura do seu servidor, você tem que comprar uma licença de acordo com a sua estrutura para você aproveitar o máximo de recursos que a sua máquina pode oferecer para disponibilizar para o Interbase Server na questão de conexão, na questão de acesso aos seus usuários, tá? Aqui abaixo eu coloquei um resumo, tá, do que é apresentado no site da Embarcadero Oficial, onde vocês podem obter essas informações, tá? Aqui, por exemplo, as plataformas embutidas do IBLite e do Interbase 2Go, que são dois bancos embutidos aqui, então vocês conseguem visualizar aqui que são disponíveis para essas plataformas: Windows, Android, Linux, iOS, macOS X, né? O Desktop Edition, então aqui para Windows, o servidor, né? O Server Edition aqui, então você pode instalar ele tanto num servidor Windows, lá na frente a gente vai ver os requerimentos, né, de instalação, mas aqui só um resumo, e também para um servidor Linux, por exemplo. E aqui nós temos aqui uma informação importante, que é a questão do hardware, né, que vai receber esse Interbase, sendo desktop, sendo servidor.
Então aqui você pode identificar o número de cores, de núcleos do seu CPU, que você pode alocar aí, né, a sua licença no seu servidor. Ah, mas aqui está falando que eu tenho 8 cores, né, mas eu vou precisar de mais. Então é só você adicionar uma outra licença que ele já, vamos dizer assim, que ele soma, né, então ele vai acoplando ali a quantidade de cores e aí você tem mais funcionalidades no seu servidor. Aqui embaixo nós temos outro exemplo de quantidade de usuários simultâneos que o seu servidor pode receber. Então aqui nós temos detalhado aqui número de conexões para o usuário, também você consegue ver aqui, e por uma informação completa você pode acessar esse site aqui que tem todas as informações de todas as edições do Interbase. Requerimentos e licenciamento para 2025, né, do Interbase no ano de 2025 para o Interbase 2020. Então aqui, como dito anteriormente, né, então aqui você tem os requerimentos de uso do seu Interbase. Então aqui no Desktop Edition, Developer Edition e Server Edition, basicamente a estrutura é a mesma, tá? Então aqui nós temos as versões do Windows, as versões do Linux e a arquitetura para ambos, né? Intel x86 ou Intel x86/64. Só um detalhe, tá? Que a Desktop Edition está disponível apenas para o Windows, no Windows Client que a gente fala, né? Então Windows 11, Windows 10, Windows 8, né? Apesar de não ter suporte pela própria pela própria Microsoft, você consegue alocar ele aí na sua estrutura de hardware. Para o IBLite B2Go, que é o banco embutido, além desses caras que tem aqui, você pode contar com mais esses caras aqui. Então você tem o macOS X, você tem as versões, as edições do Android, do 13 para baixo, até o 8, do 8 ao 13, do iOS do 17 ao 14. Tá? E aqui, para vocês terem uma noção de como é tão simples e rápido a instalação, então ele precisa de poucos recursos do seu disco, né? Então aqui a instalação mais ou menos 250 MB, espaço necessário para instalar, você vai precisar de 46 MB para o cliente e 117 para o servidor, tá? Então é uma coisinha bem simples aí, acredito que com a arquitetura, com o setup que existe hoje no mercado, isso daqui vocês conseguem disponibilizar tranquilamente aí para o produto de vocês. Um fator importante aí é a parte de licenciamento, tá? Então assim, vamos falar aqui por pontos que é importante essa questão. Então no IBLite e no IB2Go, como é uma licença, um produto, um banco embutido, né, vamos dizer assim, você precisa adicionar o seu banco de dados à sua aplicação. Então se você está desenvolvendo um mobile, por exemplo, que contenha o IBLite ou IB2Go, você obrigatoriamente precisa enviar o seu banco de dados, né, o seu banco de dados junto com a sua aplicação no deploy. Então, você precisa inicialmente licenciar esse produto lá no site da Embarcadero. Você entra no site da Embarcadero, coloca o serial do teu produto e ele vai gerar um arquivo .txt. Então, esse arquivo é o licenciamento que o teu banco embutido IBLite ou IB2Go precisa para funcionar com a sua aplicação embutida, tá? Então isso aqui é muito importante. Caso você tenha um banco e você não licencie ele e obtenha esse TXT, na hora que você for abrir sua aplicação no Android ou no iOS, ele vai te dar erro de licenciamento ao estourar a aplicação lá, né? Então é muito importante que vocês façam esse processo. Aqui é só um básico mesmo para mostrar para vocês como funciona. Depois a gente pode fazer outros vídeos aí abordando o passo a passo de como você embutir aí a sua licença, a sua aplicação mobile. Para o Desktop Edition, Developer Edition e o Server Edition, vocês obtêm, né, um instalador do produto que vocês podem solicitar lá direto no site da Embarcadero, e caso vocês adquiram comercialmente, esse produto passa a ser seu instalador, né, perpétuo. É só você acessar seu portal EDN, que aí lá você consegue baixar o instalador dele sempre que você precisar.
mas de lei, você recebe o instalador do produto, instala ele, ele vai aparecer essa telinha aqui para vocês solicitando o serial number do produto, que já vai tanto na sua documentação comercial, ou se você obter, né, fazer o requerimento lá no site de teste do produto, você também recebe um serial que você coloca nessa telinha aqui. O diferencial de um serial trial para um serial comercial nessa questão do Interbase é que quando você coloca um serial de crack, ou de crack não, desculpa, de trial ou de teste, né? Você coloca ele aqui e ele não vai te solicitar o username e password, porque ele vai identificar que ele é um serial de testes, tá? Então você só vai colocar o serial e vai clicar no registro, ele vai estar ativo para você testar por aquele tempo. Então o serial ele tem uma vida, um tempo útil de vida. Quando você adquire comercialmente o produto, você coloca o serial number, aí você é obrigado a criar a sua conta no my.embarcadeiro.com, onde vai ter um login e uma senha. Aí você coloca aqui na tela de registro e clica no registro. Pronto, aí o seu produto já vai estar ativo e tudo certinho junto ao embarcadeiro e junto à sua estação. Aqui é uma comparação de um banco nosso Interbase com o Firebird, tá? Então aqui a gente vai abordar aqui as principais características de um contra o outro, tá? Mas aqui é só a nível mesmo de conhecimento. Então vamos lá. A primeira questão aqui tem duas grades, né? Onde aqui a gente pode identificar o seguinte. Então vamos aqui, o Interbase aqui ele se destaca com relação ao Firebird, por exemplo, no uso embutido. Então aqui nós temos aqui ó, Windows, Linux, iOS, Android e macOS X. Então o Interbase ele dá suporte para todas essas plataformas, sendo que no Firebird você não tem suporte para iOS e Android, por exemplo. Segurança de dados. Então aqui o Interbase se destaca em todas as questões aqui de criptografia de banco de dados, criptografia em nível de coluna, chaves de várias chaves de criptografia e descriptografia de uso de usuário e função, né? Então aqui todas essas características o Interbase ele atende, e o Firebird ele tem apenas o suporte à criptografia de banco de dados no modo externo. Outras características aqui plataformas de continuidade de negócios. Então aqui é uma característica muito importante para quem utiliza banco de dados aí na questão de segurança. Então aqui backup diário e recuperação pontual. Isso aqui o Interbase tira de pau com relação ao Firebird, que você só tem apenas um backup. E olhe lá se der certo esse backup, né? Se não der certo, a gente pode ter um problema aí na questão da tua empresa. E aqui o último aqui, controle de alterações integrado. Então, controle de alterações e sincronização. O Interbase ele já vem com isso nativo, sendo que o Firebird você precisa adquirir uma opção externa aí, né, para você adicionar aí no seu servidor de banco de dados. E outras características aqui, falando que o Interbase é um banco de dados de alto nível comercial. Então ele é focado em fornecer recursos do banco de dados de nível comercial, que ajuda a fornecer o software econômico com as melhores práticas do setor em relação ao rastreamento de alterações, recuperação de desastres e proteção de dados. Isso aqui é o que todos os bancos de dados comerciais, um mínimo, né, tem que te fornecer. Aqui nós temos dois testes, tá? Então comparando aí o Interbase com o Firebird. Aqui são um teste de configuração que mostra que o Interbase é 30% mais rápido que o Firebird. Então aqui eles começaram na mesma linha, né? Após esse ponto aqui, ó, de 4 da WH, aqui nessa questão aqui, o Firebird ele teve uma queda, né? Uma queda de desempenho, enquanto o Interbase começou a subir de um jeito bem mais rápido do que ele começou. Então assim, dá para se entender aqui desse gráfico que quanto mais o Interbase trabalha, melhor ele fica na questão de rapidez com relação ao Firebird. E outro gráfico aqui, ele é 5 vezes mais rápido que o Firebird no retorno de dados. Então quando a gente fala de um banco de dados onde a gente requisita muitos dados, muitas consultas, muitas informações, isso daqui é muito característico, isso daqui é muito considerável, né? Então aqui nós temos três situações aqui onde
o Firebird aqui, ele demorou muito mais do que o Interbase para te fornecer aí o retorno de dados. E aqui uma curiosidade que poucos sabem, né? O Firebird é um parente distante aí do Interbase, né? Então vamos assim, o banco de dados Firebird foi desenvolvido a partir de uma cópia do código aberto do Interbase em meados de 2000. O Firebird é atualmente desenvolvido pela comunidade, que é coordenado pelo IB Phoenix, né? Embora o Interbase e o Firebird compartilhem vários recursos principais, mais de 15 anos de desenvolvimento com foco comercial permitiram que o Interbase se desenvolvesse muito longe do código-fonte aberto original. Então, essa informação é muito importante. O que significa? Então, o Firebird, ele é vamos dizer assim, que uma classe do Interbase, que lá do ano 2000, que ele foi continuado a nível empresarial, o Interbase na sua ponta, e o Firebird ali na ponta dele, desenvolvendo em código aberto. Então, também dá para se entender o quê? Que desde aquela época, a Embarcadero investiu no produto, em melhorias, em recursos, em tudo que é de bom no gerenciamento de banco de dados, enquanto o Firebird ficou em código aberto, e aí é normal de você ter alguns gargalos, né? Algumas deficiências no seu produto com relação a um produto que você tem um suporte, né? Então aqui é só a nível de conhecimento mesmo para vocês saberem que aí o Firebird é um parente distante aí do Interbase. Aqui tem algumas documentações e referências, tá, sobre o Interbase. Então tudo que eu falei aqui com relação ao Interbase e Firebird vocês podem encontrar nesse site aqui. Lá tem mais informações, tá? Aqui eu coloquei só o básico mesmo para não estourar o tempo de apresentação. Informações de instalação, registro e licenciamento também vocês podem obter nesse link aqui. Como é que é a forma do licenciamento IBLite e B2Go, como eu mostrei aqui do modo embutido, que você precisa registrar, obter o TXT e mandar com a sua aplicação no deploy, vocês podem encontrar nesse link aqui. As edições e funcionalidades, então aqui eu coloquei também só o básico, tá? Expliquei mais ou menos como é que funciona ali cada produto e o seu destino, tá? Mas nada impede de que você tenha algum setup diferente, que você precise de alguma informação mais detalhada. Então você pode obter nesse link aqui. E aqui também temos vídeos, tá? Então se você quer ver vídeo de performance, vídeo de explicações sobre Interbase mais a fundo, então você pode entrar no site oficial. E também, né, você tem o meu e-mail aqui, ó, tsantos@embarcadeiro.com.br, que se você gostou dessa apresentação e quiser alguma coisa técnica, você pode solicitar para a gente aqui, que a gente te manda o material. Aqui o link oficial do Interbase, então tudo referente ao Interbase você pode encontrar nesse link aqui. E aqui são os meus links pessoais, tá? Então o meu site, meu outro site e o meu LinkedIn, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Foi uma apresentação de introdução sobre o que é o Interbase. Em breve teremos outros vídeos. Meu nome é Thiago Santos, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.